Evangelho, domingo da 30ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim que sou um pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da 30ª semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva outra vez para o 18º capítulo do Evangelho de São Lucas. E no texto do Evangelho de hoje, sempre estamos acompanhando, durante todo esse período. Por que durante todo esse período, Padre? Porque tanto na liturgia do domingo, como na liturgia durante os dias da semana, nós estamos acompanhando em capítulos diferentes, né? Hoje estamos no 18º, praticamente durante essa última semana, caminhamos ouvindo o 12º e o 13º capítulos. Nós estamos acompanhando Jesus na subida a Jerusalém. Tanto que o próximo capítulo, o 19º capítulo, o Senhor chega à cidade de Jerusalém e começa com a narrativa. Deixa o Padre pegar aqui, que é quase na metade do 19º capítulo, a entrada de Jesus em Jerusalém, que nós ouvimos no Domingo de Ramos. Então, o Senhor está próximo da sua chegada em Jerusalém, está seguindo em direção ao templo, a cidade de Jerusalém, a cidade santa, a cidade do Senhor, a morada do Altíssimo, ou melhor, o lugar que Deus escolheu para ser a sua habitação, o lugar santo, né? Onde o Senhor coloca o seu repouso, a cidade para onde legiões de homens e mulheres peregrinavam sempre para a celebração da Páscoa. Vinham de distantes lugares espalhados pelo mundo para poder honrar o Deus vivo de Israel e apresentar diante dele um sacrifício de louvor. Reconhecer as suas faltas e receber de Deus o seu perdão. Queridos irmãos e irmãs, os profetas e Moisés entregaram ao povo de Israel não apenas a lei, mas o testemunho de um Deus que ama e é misericordioso, que não se alegra com a morte do pecador, mas que ele se arrependa e viva. Todos aqueles que peregrinavam naquele período para a cidade de Jerusalém, que vinham de distâncias enormes para poder chegar ao templo do Senhor, traziam consigo o desejo de ver a Deus e de se reconciliar com Ele. Assim também, quando nós fazemos uma grande peregrinação nos nossos templos e chegamos no santuário, uma das primeiras coisas que pensamos em fazer é poder nos confessarmos antes de participar da missa. É poder celebrar a reconciliação com o Senhor. Como? Num caminho de quem está indo para encontrar a Mãe de Deus, se pensamos na peregrinação à Aparecida, ou quem está indo num santuário para poder oferecer e participar do sacrifício da Santa Missa, oferecer pelos seus caros e participar,
como no caminho de peregrinação não se pensa, não se repassam as páginas da vida, não se faz uma pequena síntese de como estamos vivendo a nossa vida, pois estamos indo num lugar onde Deus está presente. Estamos fazendo um itinerário, um caminho para chegar num lugar santo, num lugar onde os homens encontram e conversam intimamente com Deus. Então é importante não perdermos esse contexto diante de nós no Evangelho de hoje. Jesus está seguindo para Jerusalém e num determinado momento contou ainda essa parábola para alguns convencidos de serem justos que desprezavam os outros. E aqui existe um ponto de grande importância para nós. A parábola que o Senhor vai apresentar, ela fala ou ela se passa em um contexto de oração, né? E de início, a parábola parece focalizar sobre o tema da oração propriamente dito. Mas como já tivemos a oportunidade de falar, o Senhor, com a narrativa da parábola, causa uma perplexidade para apontar na direção de uma verdade que precisa ser reconhecida para que se permaneça na boa nova do Evangelho. Então aqui nós entramos por um caminho que merece a nossa atenção. Quando nós obedecemos aos nossos pais, muitas vezes podemos cumprir um ato de obediência por medo da punição que virá contra nós caso não obedeçamos. Ou então também podemos nos mover pela certeza que o acúmulo de méritos pela obediência vai nos assegurar os benefícios do nosso interesse. Por uma razão ou por outra, ou pelas duas, em parte, nós podemos cumprir um ato de obediência. Mas também podemos cumprir o ato de obediência por amor à pessoa que nos pede aquilo. Ao cumprirmos a obediência, nós assumimos a palavra, a vontade e também a presença da outra pessoa conosco. Nos tornamos unidos a Ele. Não só um porta-voz da sua vontade, mas alguém que realizou na sua liberdade uma adesão a essa vontade. A obediência pode ser uma expressão do amor por aquele que obedecemos. Mas, necessariamente, essa expressão de amor leva a gente, se é uma expressão de amor, a sentir a alegria de ter o nosso coração e a nossa vontade unida ao coração e à vontade daquele que nós estamos obedecendo e que, por consequência, amamos. O que significa dizer que as alegrias e satisfações do coração daquele que obedece se une na mesma sintonia das alegrias e satisfações do coração daquele que foi obedecido em sua palavra. Muito bem. A lei e os profetas foram entregues ao povo de Israel como palavra santa de Deus, como voz do Senhor, a fim de que o povo de Israel, conhecendo a sua palavra e a sua vontade, possa orientar o seu coração ao Senhor. Deus se dá a conhecer no seu amor e espera que os homens possam segui-lo, ou seja, possam amá-lo. Deus se faz conhecer na sua vontade, entrega a Israel a sua palavra, a fim de que os homens sigam a Ele em obediência. Mas essa palavra é uma palavra de amor, é uma palavra de esperança e de vida para Israel. Seguir a Deus significa tomar parte
nessa esperança, nesse amor e nessa vida. Deus primeiro faz ver o quanto ama com o seu coração. Deus faz ver a sua presença, que é a esperança. Deus entrega do que é seu e confirma a vida. E depois entrega a lei e envia os profetas para dizer ao seu povo: permaneçam nessa palavra. Permaneçam nessa vida, nessa esperança, nessa entrega que eu realizo por vocês. Permaneçam unidos a mim em um só coração, em comunhão. Desse modo, tanto a lei quanto os profetas, para o povo de Israel, seguir a lei e seguir os profetas, obedecer a Deus, significa, ou deveria significar, na verdade, ter o seu coração passo a passo em que você escuta e mete em prática essa palavra, ter cada vez mais o seu coração parecido com o dele. Esse Senhor que disse pelo profeta Ezequiel que ele é um pastor, que veio procurar a ovelha perdida e que veio pastorear Israel que estava dispersa. Esse Senhor que disse que não deseja a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Esse Deus que disse ao povo: eu vos levei, no livro de Deuteronômio, capítulo 8, eu vos levei ao deserto para que possais conhecer o vosso coração. E desse modo compreender a grandeza do meu amor por vós. Esse Deus que escolheu habitar no meio de nós, escolheu Israel por seu povo e disse: o vosso nome está escrito nas palmas de minha mão. Pode uma mãe vir a esquecer do seu filho? Mas digamos que exista tal mulher, eu jamais me esquecerei de vós, pois o vosso nome está aqui na palma de minhas mãos. Todo aquele que segue a lei do Senhor e que escuta a sua palavra, todo aquele que é chamado a honrar a Deus com o culto e a oração, realiza um ato de amor ao Senhor por essas verdades proclamadas, celebradas e vividas. Por essas verdades que foram entregues como ato de infinita misericórdia e sincero amor, completamente desinteressado, pois Israel não fez por merecer. Deus, na sua infinita bondade, escolheu e amou e permanece amando. Como não ouvir a voz desse Senhor? Como não se comover pensando no nome desse Senhor? Como não reconhecer o seu amor por nós e não ter um coração em perene dívida de gratidão por Ele? Imagina, meus irmãos, toda aquela multidão que vinha dos mais distantes lugares do mundo até Jerusalém. Quantos partiam de cidades que eram pagãs, viviam em meio aos pagãos, tinham seus filhos, seus parentes, convivendo em culturas que não eram a de Israel, que não respeitavam tanto as tradições de Israel. E ao subirem em direção a Jerusalém, traziam isso no coração e pensavam de maneira sincera sobre a própria vida, de maneira verdadeira, olhavam a própria história e caminhavam em direção a Jerusalém para poder honrar o Deus vivo e verdadeiro e assim renovar a própria fé, mas ao mesmo tempo pedir: Senhor, perdoa-me. Eu não estou sabendo cuidar bem da minha família, perdoa-me, Senhor, porque muitas vezes eu me deixo levar para longe daquilo que é a Tua palavra, para longe daquilo que o Senhor nos ensinou como caminho de vida. Essa peregrinação através do deserto, não se chega em Jerusalém, da qualquer parte que você venha, sem cortar o deserto. E não tem como atravessar sem lembrar das palavras do livro do Deuteronômio. Eu te levei ao deserto para que possas conhecer o teu coração.
Não tem como atravessar o deserto e se aproximar da colina. A cidade de Jerusalém está numa porção mais alta, mas tem uma grande planície em volta. Então, ainda que seja pequena essa colina, mas é suficiente para estar em destaque, em relevo, em relação a tudo que tem ao seu redor, e ainda mais com o templo, com todos os ornamentos que tinha, devia reluzir no meio daquele cenário de uma certa harmonia de cores, de uma forma única. E como não seguir a Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Aqueles que foram dispersados por todo o Oriente, ao verem a cidade de Israel, ao verem a cidade de Jerusalém, se comovem, choram na subida a Jerusalém, dizendo: paz a Jerusalém, paz a todos aqueles que são teus filhos. E como não lembrar do Salmo, como não cantar o Salmo, que as aves buscam abrigos e fazem ninhos, mas é junto aos altares do Senhor que eu vou encontrar o lugar do meu repouso, junto ao altar do Senhor. Como, meus irmãos, alguém que conhece o profeta Isaías, que conhece o profeta Ezequiel, que ouviu a proclamação do livro de Oséias, que canta regularmente em terra estrangeira os cantares do Senhor, recordando os salmos de Davi, que fala da misericórdia e do amor desse Deus, como ao peregrinar para Páscoa em Jerusalém, não leva consigo a reflexão da sua inteira vida. E não vai repassando as páginas da sua história diante do amor e da bondade desse Deus, pois leva consigo os seus pedidos até Ele, os pedidos pelos seus caros, o agradecimento pela história que está sendo vivida, mas ao mesmo tempo os pedidos pelos seus próprios limites, se confiando a Deus que socorreu a tanto, socorreu os nossos pais, socorreu a gente, que continue sendo socorro e misericórdia por nós e agradecendo a sua mão que não sai, pois vivemos à sombra de sua mão. Como a galinha estende as asas e protege os seus pintinhos, assim também eu estendo sobre Israel os meus braços. Dessa forma, o povo de Israel era chamado a rezar e subir ao templo por ocasião da Páscoa. Jesus, nesse momento, é um peregrino que vai a Jerusalém junto com seu povo. Mas em meio a esse caminho a Jerusalém, em meio a essa experiência, pode ser que o coração de muitos tenham se perdido e não mais vejam a Deus dessa forma, como Deus quis e quer apresentar-se diante de nós e se apresenta diante de nós. E pelo Evangelho nós o vamos conhecer ainda de uma maneira muito mais clara e muito mais bela. E Jesus coloca então aquela imagem da parábola para trazer outra vez aqueles que se dispersaram, desprezando os outros e afastando-se da justiça por acreditarem que eram eles próprios os autores da justiça por si. Eu falei no início, usei aquela imagem para poder repescá-la agora com vocês. Há dois modos de obedecer. Por amor, por amarmos a pessoa que nos entrega a sua palavra, ou então por temor a ela. Dessa forma, asseguramos a certeza em favor de nós mesmos, asseguramos a certeza de não ter razões para sermos punidos, ou então asseguramos em favor de nós mesmos a certeza de que teremos da parte dela os méritos que esperamos e queremos. Jesus na parábola mostra a imagem de um fariseu que se apresenta diante do templo do Senhor e no momento em que se apresenta, a narrativa das palavras do fariseu deixa de maneira muito clara que ele observava com diligência e muita meticulosidade a lei transmitida por Moisés, e aliás abundava inclusive
nesse cumprimento da lei, que previa um jejum por semana, ele fazia 2. Ele não só procurava cumprir, mas procurava cumprir com excelência, acumulando o máximo, vamos dizer assim, de crédito na relação com Deus. Era impecável. É uma forma de transmitir, ao outro que nós estamos sendo obedientes, ele está sendo obediente, ele está cumprindo perfeitamente e até de maneira abundante aquilo que o outro lhe pediu. Há aqui a obediência à lei e aos profetas no seu agir. Entretanto, o seu coração não se torna como o coração de Deus. Ele não consegue se alegrar com o que Deus se alegra. Ele não consegue olhar na mesma direção que Deus olha. Tanto que julga imediatamente todos aqueles que estão à sua volta. E como percebemos na oração, no fundo, quem está ao centro é Ele mesmo. Não há um diálogo com Deus. Não há um coração que se retrata diante da sua própria história de vida na presença de Deus. É um coração que faz um monólogo, que apresenta os seus atributos e qualidades. É um coração que se coloca diante de um outro como um interlocutor que não interage, mas que apenas assiste à exuberância da apresentação de si. E que depois não pode fazer outra coisa senão confirmar e concordar com tudo aquilo que está sendo dito. Do contrário, estaria fazendo uma injustiça. E aqui o paradoxal é que ele nada pede a Deus, porque crê já ter tudo e por isso volta a casa sem ser justificado. Vocês entenderam agora? Se ele não pediu nada a Deus, como é que ele pode receber? Se ele não reconheceu diante de Deus a sua necessidade de ser socorrido, perdoado, cuidado por Ele, como poderia receber o cuidado de Deus e poderia agradecer por esse cuidado? Como poderia receber o perdão se ele não pede o perdão? Deus é disposto a perdoar, é disposto a cuidar, mas ele não está disposto a pedir. Porque não olha mais para o Senhor, mas olha para si. Tudo o que faz, toda a sua religião, toda a sua vida, não é outra coisa senão uma vida para si próprio. Uma vida para proteger a si mesmo, para justificar a si mesmo. Infelizmente, ele não consegue mais amar aquele a quem diz ser importante em sua vida. No fundo, declara que Deus é importante, mas importante mesmo. É a certeza de que Deus não pode fazer nada contra ele, porque ele tem Deus nas mãos. Meu irmão e minha irmã, que situação dramática na vida desse homem, que tendo tudo, vive de uma maneira muito desgraçada. Em paralelo, a gente encontra aquele publicano. Agora, faço uma imagem, vamos usar um pouco da fantasia, vale a pena para a gente perceber isso. O publicano era era um pecador público. Por quê? Porque ele prestava serviço ao governo romano e precisava dessa forma cumprir as leis de Roma, o que em muitos momentos não entrava de acordo com o cumprimento das leis de Israel. O que significava dizer que ele privilegiava uma lei que não era a lei consagrada por Deus e dessa forma cumpria um ato impuro, um ato contra Deus, ou seja, contra a sua lei, o que o tornava um pecador. Imagina uma pessoa que é notoriamente conhecida por não respeitar aquilo que é de Deus, caminhando em direção ao templo. Meu amigo, você tem que estar muito decidido, porque não é que a gente precise ir muito longe para isso, né?
Se a gente bota bem no nosso tempo, as pessoas olham e falam: que ele dali vai fazer na igreja? Olha lá, ei, fulana, vem ver quem é que está indo lá na igreja. Vê se pode. Espero que seja para se confessar, né? Porque aquele dali não vale nada. Então, esse tipo de gesto, esse tipo de conduta, depois sem falar que você poderia sofrer ainda, enquanto caminha, uma retaliação de alguém que cuspisse no chão enquanto você estivesse passando, olhos que te desprezassem, mas o que você vai fazer ali naquele lugar? Aquele lugar é puro, você vai lá para profaná-lo, é isso que você vai fazer? E tantas outras coisas mais. E ademais, o que um homem que se entende assim na sociedade e que é tratado assim, estaria indo fazer no templo se não tivesse muito decidido a querer estar com Deus? E uma outra coisa mais importante, toda essa situação, meu irmão, ia fazer esse homem pensar muito a sua vida. Ele não conseguia fazer outra coisa diferente de pensar a sua história. Às vezes, alguns sofrimentos e algumas situações que passamos nessa vida que são realmente de grande dor, de maneira extraordinária, Deus nos dá a graça de poder tê-las como uma ocasião para mergulharmos ainda mais na nossa própria história. Eu penso, agora saindo um pouco da imagem do publicano, dessa intensidade da imagem do publicano, que a cada domingo nós vamos à Santa Missa. E a cada domingo nós vamos até o Templo Santo do Senhor, ao encontro de nosso Senhor, para recebê-los em seu altar, na Santa Eucaristia. E temos a chance de repassar a nossa inteira vida. E dessa forma pensar com muita clareza e fazer memória do grande amor de Deus por nós, de tudo que Ele fez por nós e do quanto temos necessidade ainda do seu socorro e da sua graça e quanto o teremos por toda a nossa vida, porque esse ainda é a nossa história. Não é um ainda de momento, que daqui a pouco vai acabar, mas é pela inteira vida. Até quando, como ouvimos hoje, São Paulo dizer na segunda leitura a Timóteo, o contemplaremos então, guardaremos a fé, chegará a hora de estarmos diante do Senhor e aí pronto, tudo será pleno. Mas até lá, a cada dia temos a chance de olhar a nossa vida e de repassar essa história. Falávamos ainda há pouco, o povo de Israel recordava as palavras, numa terra estrangeira, recordavam as palavras dos profetas, recordavam a lei de Moisés, cantavam os hinos de Davi, os salmos, e dessa forma o coração, mesmo em terra estrangeira, era sempre unido a Deus, e o desejo de amá-lo em obediência e acato à sua palavra, e praticando a sua palavra, era sempre uma chama viva, acesa no coração do povo de Israel. Por isso a cada dia meditamos a palavra de Deus, por isso a cada dia rezamos o Santo Rosário, por isso a cada dia procuramos estar recordando os prodígios do Senhor, o seu braço forte que se levanta para nos salvar e nos abençoar e nos proteger de todos os perigos. Pois caminhamos aqui nesse mundo como terra estrangeira, mas temos a chance todo domingo de fazer a peregrinação ao Templo Santo de Deus e na Santa Igreja participarmos do sacrifício da nossa salvação, encontrarmos Jesus que ali está e poder erguermos a Ele o nosso louvor, erguermos diante dele o nosso louvor e com Ele o nosso louvor, a nossa ação de graças e honrar o nome do Senhor e entregar o nosso pedido a Ele. Perdoa-me, Senhor, renova a minha vida, revigora o meu ânimo e a minha família, toma tudo o que é meu, Senhor, e faz novo. Eu consagro tudo a Ti, meu Jesus, e Te entrego. Tudo é Teu. E ali colocamos o nosso coração nas mãos do Senhor e tudo aquilo que amamos, para que o Senhor possa mais uma vez abençoar e renovar. Peçamos essa graça, meus irmãos, de vivermos o Evangelho de hoje com a intensidade com a qual na meditação estamos podendo aprofundar um pouco mais essa imagem. Eu falava ainda há pouco quantas são as dores que nos acompanham durante a nossa vida, que nos fazem repensar a nossa vida. Falávamos anteontem e ontem
Não rejeite nenhum sofrimento que aconteça na vida, porque o Senhor está conosco e por nós. E se aquele sofrimento chega, Cristo está conosco. E aquela dali vai ser uma ocasião especial de poder provarmos e sentirmos a sua presença por nós. Então, quantos são os sofrimentos que nos fazem repensar a nossa vida, que recoloca novamente diante dos nossos olhos a nossa história para conversarmos sobre ela com o nosso Deus. E para mais uma vez proclamarmos que Deus é o Senhor de toda a nossa história, como foi nas páginas do nosso passado, também é nas páginas dolorosas do nosso hoje, o nosso Senhor. Como é importante isso estar vivo no nosso coração. E como o Evangelho de hoje nos ajuda para não cairmos naquela tendência nefasta e perversa de vivermos a religião e de obedecermos a Deus com a intenção de arrancar disso um suposto privilégio de não sermos por Ele punidos e de poder assim obrigá-lo a fazer ou a realizar por nós o que seria justo. Que o nosso coração tenha liberdade de dizer sempre: eu sou teu, Senhor, e a mim pertence o teu amor, pois o Senhor escolheu entregá-lo por mim. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Recebamos esse amor infinito de Deus por nós, pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria. E o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém.